Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre o treinamento para meia maratona usando o exemplo real. Então vai ser aqui bem legal, eu vou pegar aí um exemplo de um atleta que eu estou treinando, ele vai fazer a sua estreia na meia maratona e vou mostrar para vocês aí como é que está sendo a preparação, o que eu estou aí armando para ele, como é que está a estrutura do treinamento, tá certo? Quem sabe aí esse vídeo vai ajudar aí você a ter ideias, ter insights para o seu treinamento também, tá bom? Antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário, algum assunto que você queira aí que eu comente e tal, uma sugestão de vídeo e vamos lá falar do treinamento para a meia maratona. Bom, vocês estão me vendo aqui com esse quadro, né? Para poder mostrar um pouco melhor aqui como está sendo aí a preparação do atleta para a meia maratona. A estreia dele vai ser em junho e também ele vai correr uma meia, isso no início de junho, vai ser uma espécie de, vamos dizer assim, para ele conhecer a distância, sem muita responsabilidade. E a prova-alvo ali vai ter uma meia maratona no final de julho, né? Que aí sim a gente vai buscar um tempo mais forte. Vamos lá. Sempre a gente começa, para preparar uma prova, tem que saber quem é o atleta. Então, a sua experiência, o que ele já fez, o que não fez e, obviamente, a sua capacidade. Aqui eu estou mostrando, ó, são 2 testes que ele já fez, né, no início desse ano. Ele treina comigo há menos de um ano, né, começou aí no final do ano passado. E o primeiro teste, que deu 17,5 km por hora de van, velocidade aeróbica máxima, esse dá aqui um pace de 3,26. E ele tem um outro teste, que aí vocês vão ver a diferença, 18 km por hora, dá um pace de 3,20, mas esse segundo teste foi feito em esteira. Na esteira acontece o seguinte, a capacidade cardiorrespiratória está igual ali, você está sofrendo do mesmo jeito, mas a força é diferente, né? Bom, você não tem aí a resistência do vento, né? Não está ventando contra nada disso, também não vai ventar a favor, mas não está ventando contra e a esteira você não precisa, digamos assim, empurrar o chão porque a esteira está rodando. Então a força, né? A força muscular que você usa ali é diferente. O que significa isso? Esse atleta realmente é uma coisa que a gente identificou nele, ele está precisando fazer um trabalho de força um pouco mais aí focado e a gente começou isso agora, né? A gente identificou nisso, não dá para identificar do dia para a noite, mas não só pelos testes, mas por outras coisas a gente identificou. A gente vai começar a trabalhar isso com ele. Mas esses 2 testes aqui já são uma base, eu vou falar um pouco mais agora sobre isso. Então, vamos lá. Esse teste ele indicaria que a prova dele, ele poderia correr aí, vamos botar numa casa de 88%, a meia maratona, 88% dessa van, ou seja, dessa velocidade aqui. Só que isso daria menos de 4 minutos por quilômetro. E parece difícil. Por quê? Por uma série de razões. Esse atleta, ele, como eu disse, ele está há pouco tempo ali comigo, relativamente há pouco tempo. E ele é um atleta muito bom. Inclusive, ele até é treinador também, né? Ele tem a assessoria dele também. E ele vinha fazendo pouco volume, então a gente está trabalhando nisso. Precisa aumentar o volume para quê? Melhorar essa base aeróbica dele, né? Então ele precisa, isso demora tempo, não é do dia para a noite. Então a gente não vai usar esse cálculo aqui, né? Então ao pé da letra. Essa prova aqui de 10 km, por exemplo, é uma prova que ele fez no ano passado, né? E aí é o melhor tempo dele, né? Ele já estava treinando comigo, deu 3,57, eu estou aqui colocando, deu 39,32, né? Eu arredondei para 39,30, deu 3,57 minutos por quilômetro. Essa prova já me indica mais a realidade dele do que o teste, embora o teste seja um norte. O quê? O norte do potencial dele, para onde eu posso até caminhar, certo? Ele vai fazer um 10 km forte, uma prova de 10 km em maio, né? No período de preparação para meia, né? Então, mas esse 10 km em maio pode ajudar. Se ele fizer abaixo desse tempo aqui, é o que a gente espera, a gente já consegue aí ver um ajuste dele para a prova, né? Mas de qualquer maneira, o que a gente está objetivando hoje em dia, tá? A gente está olhando ali para ele correr entre 1h27 e 1h28 e é justamente sobre essa estrutura de treino para esse tempo, e aí você pode adaptar para o teu tempo, para o teu objetivo,
que eu vou falar agora na sequência. Então, esse atleta, como é que é o treino dele? Ele tem de 5 a 6 dias na semana. Na verdade, ele tem 5 dias na semana para treinar, devido ao trabalho, família, enfim, rotina. E tem um dia que a gente deixa assim, que é o sexto dia, que é, se ele tiver tempo, ele vai fazer um sexto dia, vai rodar 35 minutos bem leve. Para quê? Para a gente ganhar volume, né? De resto, são 5 dias gravados. Desses 5 dias, ele tem 2 dias de rodagem leve, né? Sempre estipulado ali, que a gente tem que esticar um pouco ali o volume por causa, como eu disse anteriormente, a gente está precisando aumentar o volume dele, ainda está relativamente baixo, mas a gente está tentando aumentar mais, mas isso é progressivo, né? Não é do dia para a noite, vamos aos poucos, porque a gente gera adaptação. Quando ele estiver adaptado, a gente dá o próximo passo. E os outros 3 dias, que é o que eu estou mostrando aqui, eles estão divididos entre um fartlek, em que na verdade ele vai fazer um trabalho curto. Então a gente tem alternado, por exemplo, fartlek de 500 metros forte, 500 fraco, 600 forte, 500, 400 fraco, né? Nessa distribuição temos feito algumas outras variações dentro disso aí. O volume do fartlek, por enquanto, está entre 6 e 7 km, isso vai aumentar, né? Ele vai chegar a um volume maior, a gente deve chegar ali entre 12 e 14 km de fartlek, né? Precisa ser assim para a meia maratona? Não necessariamente, mas tem que encaixar na rotina do atleta, tem que encaixar no volume que a gente precisa para o atleta e na necessidade desse atleta, certo? Né? E esse fartlek, inclusive, ajuda uma parte psicológica também para ele, né? Isso tem ajudado bastante, né? Ele melhorar esse ponto aqui, né? E, enfim, e aqui um trabalho de limiar que eu vou falar agora, que eu acho que é o trabalho central, talvez não, é o principal trabalho. Lembrando, os outros todos contam, não existe um treino isolado, tudo é um sistema de treinamento, mas esse é um trabalho que merece um comentário um pouco mais desenvolvido. Então, um trabalho aí central aqui, que eu falei, é o trabalho de limiar, né? Trabalho no limiar de lactato, é o tempo que a gente consegue ali, uma distância, meia maratona, que dá pra gente correr no limiar, em geral. Então, é um treinamento muito válido, que eu não inventei esse treinamento, enfim, também não tirei de livro, tirei do treinador Luiz Águila, e obviamente que a gente vai fazendo adaptações, eu não sigo à risca, né? Até porque eu vou incluindo no meu sistema de treinamento, né? Vale sempre dizer, um treinamento isolado, né? Qual o melhor treinamento para a meia maratona? Não existe. O treinamento é um sistema, né? Esse treino tem que estar atrelado a outros. Não adianta eu pegar esse treino aqui, ficar fazendo só ele e todo o resto não tem nada a ver com o que ele vai funcionar, né? Então, ele não tem funcionamento em conjunto com ele, né? Seria como se ele quisesse ali pegar o motor de um carro e misturar com um pneu de moto e um banco de trator, enfim, você vai inventar alguma coisa, não sei o que vai sair disso aí não. Então não é bem legal. Vamos lá. Ele vai num volume de 6 a 14 km, né, é o que eu estipulei para esse atleta. Você vai começar então com 6 km. As primeiras semanas vão ser 6 km. Como seria um treinamento desse? 2 km de aquecimento. Aí ele pode fazer, por exemplo, 3 km no limiar, 1 km leve, 3 km no limiar e 2 km solto, suave. Terminou o treino. Vai avançando, 2 km na outra semana, 2 km de aquecimento, 6 km no limiar, 2 km leve, por exemplo. Quando eu chegar na casa dos 10 km, eu já posso fazer essa distribuição aqui que está embaixo. 4 km no limiar, 1 leve, 3 km no limiar, 1 leve, 3 km no limiar. 4, 3, 3, 10. Na outra semana, 5, 1, 5, né? Porque 5 km no limiar, 1 km leve e 5 km no limiar, 10. Até chegar a 10 direto. E assim vai avançando, né? Quando chegar na prova, né? Junto com todos os outros treinamentos, né? Na hora que vocês pegar esse atleta e soltar na prova, ele está preparado para correr os 21 nesse ritmo aí. Eu vou falar qual é o ritmo que a gente está fazendo com esse atleta aqui. Então, para esse treino aqui de MMA, se eu fosse usar ali os testes, por exemplo, não seria ao ritmo que eu estou fazendo, né? Mas
que eu coloco? Um pouco mais leve, porque o atleta suporta, e esse um pouco mais leve, ou seja, um pouco mais lento do que seria o ritmo de limiar, né? Pelo percentual, o que ele faz? Ele também ajuda no trabalho, né? Pela constância, pelo volume, pelo tempo de exposição. Então, a gente está colocando a 4,15 minutos por quilômetro, né? 4,15 minutos por quilômetro numa meia maratona dá 1h30. A gente quer correr, eu repito, a 1h27, 1h28, né? Mas lembra que o fartlek ele é abaixo desse ritmo, o fartlek é mais forte. Então esse atleta está correndo mais forte, ele está correndo abaixo do tempo de prova, por exemplo, está trabalhando outras valências. O que acontece ali, né? Com esse ritmo um pouco mais lento, ele pode fazer, primeiro, ele tem que aguentar a 4,15. Se ele não aguentar a 4,15, eu preciso identificar o que está faltando, qual o problema. Já comentei do problema da força, que ele não vinha realizando trabalho de força, né? E talvez até fazer um ajuste e rever toda a programação. Isso pode acontecer também, né? Mas de qualquer maneira, a gente acredita que esse atleta, no dia da prova, vai ser capaz de correr ali abaixo de 4,15, né? Talvez ali a 4,10, para poder chegar no resultado que ele busca. Novamente, ele no treino não é para meter pancada. Esse treino de limiar é a 4,15 e ele pode chegar ali a 4,12. Se chegar a 4,10, a gente tem que avaliar. Não é para sair metendo pancada, não é para meter 4,5, 4 minutos por quilômetro. Mesmo que aguente, não é. É para treinar no ritmo, certo? O treinamento na zona correta, no ritmo proposto, ele traz muita melhoria, principalmente a médio e longo prazo, certo? Então, enfim, esse treino pra gente é o treino central aí. Lembrando, ele é central porque tem os outros treinos, né? Ele não é isolado. Não adianta fazer só esse treino, nem adiantaria ficar fazendo a semana inteira esse treino. Não acontece isso, porque ele tem que trabalhar outras coisas para, junto com essa aqui, ter o desenvolvimento, né? São peças de um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça vai estar montado no dia da prova. E para fechar aqui, né, vamos lá, a rodagem, né? Eu coloquei aqui a rodagem, eu acabei até nem escrevendo, né, o volume, mas olha que interessante, agora a gente está um pouco longe da prova, o que a gente está fazendo? Porque eu preciso somar volume para ele, no caso específico ele está rodando 26, 28 quilômetros, e a gente vai começar a diminuir um pouco o volume aqui, vai começar a aumentar um pouco aqui, né? Aumentar um pouco o volume de fartlek, diminuir essa rodagem longa que é o do domingo, no caso dele, né? Que vai somando com os outros 2 treinos que eu não coloquei aqui, que eu falei, são os treinos bem leves. E essa rodagem aqui, às vezes eu posso até mexer no ritmo, nunca chegando aqui nesse ritmo de limiar, né? Mas ele é uma rodagem ali Z2, Z1, né? Zona 1, zona 2, para quem trabalha com 5 zonas, certo? E para ele se acostumar tem tanto desenvolvimento físico dele, mas desenvolvimento psicológico também, se acostumar a estar muito tempo sobre as pernas, até mais tempo do que ele vai estar na prova, muitas vezes, né? E isso é muito bom, porque no dia da prova, como eu repeti, você solta o atleta rápido e ele consegue ter um bom desenvolvimento. Ele está fazendo 26, 28 hoje em dia, nós estamos aí em janeiro indo para fevereiro, eu vou cair esse volume, ele vai ficar um pouco ali 20, 22, quando chegar mais perto da prova, né, ali no ciclo das últimas 8 semanas, vamos voltar a ter uma carga ali. Eu particularmente, né, não existe receita, eu particularmente gosto de usar para esse atleta, para esse perfil de atleta, né? Ele vai estrear numa meia maratona, mas ele já aguenta fazer esse volume bom de 26 km. Eu vou manter, né, um volume, o longo dele vai ser um longo de 26, no máximo 28 km, né? Para a meia maratona, certo? É assim? Esse é o longo ideal? Não. Já preparei atletas de outra maneira e que tiveram um bom desempenho. E por que isso? Porque depende muito de diversos fatores, inclusive o pace da pessoa. Se o pace é muito lento, eu já fico meio complicado de botar ela para correr uma meia maratona e vai fazer um longo de 25 km. Né? Às vezes eu faço, já treinei gente que fez retos pessoal e não fez nenhum longo acima de 16 km. Foi 16 km, foi o longo mais, o maior longo, o longo mais longo,
e conseguiu um bom resultado. Então não há fórmula mágica, mas nesse atleta aqui, no perfil que vocês viram de atleta, esse longo aqui, entre 26 e 28, é o que eu estou deixando como o longo mais longo. Então, foi aqui o vídeo aí, um vídeo com um quadro aqui que tentei mostrar melhor, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido bem aí os conceitos por trás, as ideias, enfim. É claro que está muito resumido, mas eu acho que a ideia central dá para pegar desse treinamento de meia maratona para o atleta desse perfil e que ele pode sim ser adaptado para outros perfis. Lembrando, considerar o que? Individualidade biológica e o histórico do atleta, né? Essa individualidade esportiva. Cada atleta tem uma história, cada atleta tem uma vida, uma trajetória, e não só esportiva também, né? Até fora do esporte também deve ser considerado. Mas é isso, adaptar à realidade da pessoa, não adianta copiar e colar, mas é sempre legal ver como é que é feito o trabalho, né? Pelo menos de uma forma assim mais abrangente, tá certo? No mais, o de sempre, se inscreva no canal, comente, dê um like, todo aquele procedimento, todo o protocolo do YouTube. Se estiver precisando de treinador, fale comigo, o contato está aí embaixo. E, claro, bons treinos para você. Forte abraço.